Jesus. Não sei se vai ser possível, vou tentar me esforçar bastante, deixar um espacinho para a gente compartilhar no final. E também a equipe de louvor fica preparada, porque esse último hino que tocou aqui, de fala do amor de Deus, eterno, incondicional, que Ele nos ouve, irmãos, eu gostaria que isso fosse tocado mais uma vez. Hino sensacional. Está totalmente conectado com a palavra de hoje. Inclusive, o hino anterior a esse que eu estou dizendo, eu ia pedir ele, mas depois tocou outro atrás, eu falei, não, é esse. Ou seja, Deus já está falando, irmãos. Deus já falou através dos louvores. Deus está falando através do irmão que está do seu lado. Deus está falando através de oração. E Ele vai continuar falando através da palavra. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o tema de hoje, não sei se os irmãos têm aí, é do alimento diário, e ele vai tratar sobre a genealogia do rei do reino dos céus. Aí você pode estar pensando assim, genealogia, não acredito, por que eu preciso ficar ouvindo de genealogia? É um assunto muito chato. Quem já leu a Bíblia inteira aqui, ou pelo menos alguns livros do Antigo Testamento, ou até do Novo, que nem Mateus e Lucas, possivelmente já deu uma puladinha ou deu uma acelerada na leitura, porque não aguentou ficar vendo aqueles nomes lindos lá, né? Você até estava se inspirando para pôr nome no seu filho, mas daí você mudou de ideia, enfim. Não sei se isso só aconteceu comigo, mas enfim, nós vamos falar de genealogia hoje. Só que é o seguinte, em se tratando de Bíblia, irmãos, nós não podemos deixar escapar nada. Nada, nem mesmo a genealogia. Principalmente a genealogia que fala em Mateus, que é do rei do reino dos céus. Aleluia. Nós devemos nos lembrar que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil. É toda, né? Nós não podemos fragmentar a Bíblia ou escolher aquela parte que eu mais gosto. Irmão, toda a Bíblia é o falar de Deus para mim. Tá? Essa é a nossa mentalidade ao ler a Bíblia. Só um adendo aqui na introdução. Você já ouviu falar, ou você já ouviu o termo surdo-mudo? Eu creio que já, né? Todo mundo já ouviu. E apesar de ser um termo muito usado, ele já é ultrapassado. Não é adequado nós nos referirmos a alguém dessa forma. O termo usado hoje é deficiente auditivo. Por quê? Porque hoje já foi, até a irmã Carol, ela tem o conhecimento sobre isso, já foi classificado em diferentes níveis, tá? Então, eu não posso falar que a pessoa é surda-muda. Ela tem um nível ali de deficiência e Deus vai capacitar ela e dar força para ela superar isso. Mas o termo correto é deficiência. E por que nós costumamos falar surdo-mudo? Porque geralmente essas duas deficiências estão conectadas, elas estão juntas, elas andam juntas. Só que a maioria das pessoas que tem algum problema auditivo, ela não tem problema nenhum na sua fala, nas cordas vocais, no seu aparelho fonador. Ela simplesmente não fala porque não ouve. Com uma ajuda especializada, essa pessoa pode falar. Ela não tem problema para falar. Mas por não ouvir, ela não fala. Sabe o sentimento que eu tenho? Será que às vezes nós também somos deficientes auditivos espirituais? Falamos pouco do Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque nós ouvimos pouco? Mas não por ouvir, por ter uma deficiência auditiva física. É de escutar com atenção. É de dar o devido valor à palavra de Deus. Senhor Jesus, né? Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que a sua palavra sempre seja assimilada, né? Ela sempre seja... Amém. Quem tem ouvidos, ouça. E esses hinos hoje aqui falaram muito sobre o ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus. Então, entrando agora na mensagem propriamente dita, né?
O livro de Mateus, que nós estamos estudando no Alimento Diário, que vimos na conferência passada, explicou um pouco quem é Mateus. Mateus, ele era um judeu e um publicano, um cobrador de impostos. E nós sabemos quão odiada era essa classe de pessoas, né? Por quê? Para falar um português bem claro aqui, Mateus, ele estava se lixando para o povo de Deus, para sua família, para sua herança, para sua tradição, e estava se lixando se viria um Messias ou não, se viria um rei ou não. Ele estava preocupado consigo mesmo, com seus próprios interesses. Porque a classe de cobrador de impostos geralmente eram muito ricos, ganhavam muito dinheiro. Mas era um dinheiro que vinha do seu próprio povo. Era um dinheiro que vinha através de extorsão. Era um dinheiro que não era abençoado por Deus. E esse era Mateus. Agora, será que nós, em algum momento, nos identificamos com Mateus? Será que em algum momento eu estou olhando somente para mim, para os meus interesses, para os meus ganhos? Ou realmente o meu viver é de alguém que aguarda o retorno do Messias, ou que já compreendeu que o Messias já veio e agora habita dentro de mim e deseja que o meu viver seja de acordo com a vida que está em mim agora? Senhor Jesus, é uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Por quê? O sistema facilmente nos arrebata, nos engloba, nos envolve. E aí, ao invés de nós estarmos voando, nós estamos rastejando. Senhor Jesus. Inclusive, só uma observação aqui. Hoje de manhã já começamos de uma maneira meio difícil. Quem conheceu, né, a avó da Milka, a avó do Cristiano, a ex-sogra da Márcia, faleceu essa manhã. Então, meus sentimentos a todos os familiares, meus sentimentos pela Milka, pelo Renan, pelo Cristiano, também pela Márcia, por ela, o pouco que eu conheci essa pessoa. Ela foi alguém que criou a família dela para Deus. Uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus. E hoje, ou ontem, essa noite, o Senhor tomou para si. Então, meus sentimentos a todos os familiares aí. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmãos, nós trocamos o que é realmente importante por coisas. E o que é importante não são coisas, são pessoas. Isso é importante para Deus, isso deve ser importante para nós. O tempo que o Senhor nos concedeu aqui, realmente é para isso. É para valorizarmos essa vida que Ele nos deu e continuar anunciando, levando essa semente para outros lugares e testificando, dando testemunho dessa vida, desse amor, desse resgate. Que o Senhor nos permita, né, não viver envolvidos apenas com as coisas dessa terra aqui. Senhor Jesus. Então, Mateus, ele era visto como um traidor pelo seu povo, pelos seus familiares, considerado lixo, escória. Mas, detalhe, Mateus foi encontrado. Mateus foi resgatado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembramos da palavra, né? Cristo não veio para julgar o mundo. E como o próprio Mateus disse, ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Esse é o nosso Senhor. Esse relato do resgate de Mateus é algo magnífico. E o próprio Mateus anunciou isso no seu evangelho, Mateus 9:9. Ele disse ali como foi esse resgate. Ele disse assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Esse homem se levantou e o seguiu. Irmãos, é um versículo bem simples. Se a gente fizer uma leitura corrida aqui, pode até passar batido. Mas vocês conseguem perceber o poder de atração, o amor que está envolvido aqui, o olhar de Jesus, o falar de Jesus para Mateus? O lixo, a escória, o rejeitado. Jesus olhou para ele. Onde ele estava? Na coletoria. Ou seja, ele estava na lama.
Ele estava no pecado. Mas Jesus falou para ele assim: segue-me. O que aconteceu ali? Ele se levantou e o seguiu. Sabe o que aconteceu com Mateus? Os ouvidos dele estavam abertos. Ele ouviu a voz de Deus. E não parou apenas no ouvir. Ele tomou uma atitude. Ele se levantou e seguiu. Senhor Jesus. Que chamado, que atração é essa, né, meu irmão? Olhando um pouquinho nesse relato de Mateus, e hoje, já sendo alguém que também foi resgatado pelo Senhor Jesus, eu consigo olhar para trás, eu consigo olhar para a minha vida e ver quanta misericórdia, quanto amor de Deus, quantas e quantas vezes Ele me chamou, só que eu era um surdo. Opa, surdo não. Eu era um deficiente auditivo espiritual. Eu não estava ouvindo o que Deus estava falando. Eu não estava escutando a voz de Deus. Hoje eu consigo identificar isso. Eu não tive a atitude que Mateus teve. Levantou e seguiu. Eu esperei muito. Deus teve muita misericórdia. Deus falou muito. Deus esperou muito. Mas louvado seja Deus, porque esse tempo chegou. E esse tempo, ele está limitado aqui ao nosso viver diário, irmãos. Que a gente possa aproveitar bem o nosso tempo e o tempo daqueles que estão ao nosso redor. Porque o dia é o que se chama hoje. Ontem não existe. Amanhã não existe. O dia é hoje. Quanta misericórdia. Senhor Jesus. E lá em Salmos 85, 95, por gentileza, Salmos 95, 7 e 8, já tem um alerta para o povo de Israel, para o povo de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, irmãos. Deus está falando. Deus está falando através dos livros, do alimento diário, das pregações, dos profetas, dos irmãos, dos seus familiares. Deus está falando. Deus usa todos os recursos possíveis para falar com a gente. Nós só precisamos ter uma condição adequada, uma inclinação para poder ouvir o falar de Deus. Mateus ouviu a voz. E por ouvir, como nós falamos no começo, o que aconteceu com ele? Ele aprendeu a falar. Como que ele ia falar? Se ele não ouvia. Ele era um deficiente auditivo. Mas agora que os seus ouvidos foram abertos, ele começou a falar. E no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o evangelho que mais traz referências do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele estava gritando para o seu povo: gente, Jesus é o Messias. Jesus é o rei que nós estamos esperando. Ele é o Salvador. Ele estava tentando resgatar os seus irmãos ali. Ele estava falando. Por isso que nós vemos muitas vezes, principalmente ali já no começo, ele fala assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Por quê? Ele estava fazendo uma conexão agora do velho para o novo, da sombra, das figuras para a realidade. Fala, gente, o rei chegou, o rei está entre nós. Ele estava desesperado, né? Ele estava ali fora de si, né? E ele começou a falar. Mas os seus irmãos, né, falando agora dos judeus, eles não ouviram. E nós vemos de novo na carta aos Hebreus o mesmo apelo que foi feito lá em Salmos 95. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A carta aos Hebreus é uma carta específica para o povo judeu, mostrando ali que todas aquelas sombras, aquelas figuras, aqueles rituais, tudo apontava para o Salvador, para o Messias, para o ungido, para o Rei, Jesus. Mas eles continuaram, né? Infelizmente ou felizmente, porque nós sabemos que por ter se fechado a porta para os judeus, essa porta se abriu para nós, né? Senhor Jesus. E os nossos ouvidos foram abertos.
Falando mais um pouquinho da genealogia que Mateus apresenta, ele começa falando de Davi e Abraão. E nós hoje entendemos essa relação. Qual que é a relação? Davi está conectado com realeza. Davi foi o rei e sobre Davi houve uma promessa de Deus. Se os irmãos quiserem projetar aí para a gente ver, está em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13. Sobre Davi, tinha uma promessa ali, que dele descenderia um reino que seria eterno. Um reino inextinguível. Essa promessa foi feita. Então o povo judeu conhecia essa promessa. Estavam esperando o rei. Estavam esperando o Messias. Eles sabiam disso. Por isso que Mateus começa já fazendo essa conexão com o rei Davi. Mas ele também faz uma conexão com Abraão. E Abraão é o símbolo do quê? Da fé, do Espírito prometido para aqueles que crescem. Não apenas de uma descendência humana, uma descendência judaica, mas uma descendência, irmão, que incluiu a mim, incluiu a você. Porque um dia nós cremos, o nosso coração foi aberto, nós cremos na palavra, alguém falou, nós ouvimos e hoje nós também falamos. Então essa conexão, Mateus já começa com essa conexão. E por que essa conexão com Abraão e a da fé e a que hoje nós estamos incluídos? É a inclusão de Deus. Apesar de hoje Deus ser atacado, de que é um Deus singular, é único ali, egoísta, é um Deus que não é inclusivo, isso não condiz com a Bíblia. Quem fala isso não conhece Deus e não conhece a palavra de Deus. Porque Deus ele é inclusivo. E quando Mateus fala aqui do reino dos céus e conecta com Abraão, significa, irmãos, que eu e você estamos qualificados a entrar no reino dos céus. Isso é maravilhoso, tá? Não é mais apenas um povo. Ele vai fazer o seu povo, mas agora é por meio da fé. É por meio de crer. Deus é simples. Nós complicamos Deus. E outra coisa muito interessante na genealogia, além dele falar do rei, falar de Abraão, né, da fé, do crer, e do reino dos céus, que é todo inclusivo, mais uma amostra dessa inclusão que Mateus faz é de citar 5 mulheres. Só o fato de citar 5 mulheres, para a época, já era um escândalo. Porque as mulheres, elas não eram valorizadas. E eu não estou falando somente da cultura judaica. As culturas da maioria dos povos, naquela época, e até hoje, né, era machista. Isso não é exclusividade do povo judeu, tá? Apesar disso também ser atacado, né, que Deus é um Deus, entre aspas, patriarca, ele é mesmo, mas ele não diminui nem desvaloriza as mulheres. Muito pelo contrário. O apóstolo Pedro, que era um homem casado, ele escreveu na sua epístola, né, que o homem e a mulher são herdeiros da mesma graça de vida. A mesma vida que está no homem está em Deus. O mesmo amor que Deus concede a um homem, ele concede a uma mulher. E aqui Mateus mostra isso, essa inclusão, colocando 4 mulheres na genealogia de Cristo. Isso por si só já é algo grandioso. Mas tem um detalhe aqui que chama mais atenção ainda. 4 dessas mulheres eram mulheres totalmente inaceitáveis diante da cultura e da religião. Quem eram essas mulheres? Logo no capítulo 1, ele apresenta ali Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Tamar foi alguém no Antigo Testamento, depois, irmãos, vocês pesquisem, tá? Continuem lendo, busquem. Isso é muito importante. Isso faz parte de nós conhecermos o nosso pai. Tamar foi alguém que engravidou do seu próprio sogro, Judá. Raabe era uma prostituta. Ruth era uma moabita, um povo que os judeus não se davam, não tinha conexão nenhuma, eles não aceitavam os moabitas de forma alguma. Porém, Ruth era uma moabita e ela seduziu Boaz.
Tá até relatado lá direitinho, tá? Tô usando uma palavra até que meio feia aqui, seduziu, mas se você for ver lá, você vai ver que é mais ou menos assim, tá? Betseba era amante de Davi, amante do rei Davi. Inclusive que Mateus não deixou passar esse detalhe no seu evangelho. Se você for ver lá no versículo 6 de Mateus 1, ele não cita nem o nome de Betseba. Ele fala, a que fora mulher de Urias. Tá? Só para ficar bem claro que ali houve um adultério. Mas por que Mateus fez questão de inserir essas mulheres no seu relato? Isso é algo muito interessante. Isso mexeu comigo. Uma coisa muito importante, irmãos, que nada no passado dessas mulheres foi suficiente para afastá-las do Messias. Nada. E eu quero devolver essa palavra para você hoje. Nada do meu ou do seu passado é suficiente para nos afastar do Messias. Ele nos amou de tal maneira que nos amou da forma, irmãos, como ele nos encontrou. Como ele encontrou Mateus na coletoria. Só que é claro que agora ele vai nos dar uma nova vida. Nós vamos ser uma nova criação. Mas, irmãos, não fiquem presos no passado. O passado morreu, está sepultado. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus. Mateus se identificou com essas mulheres. Falou, quem sou eu? Um publicano, coletor de impostos. Eu vou colocar essas mulheres, porque eu me vejo na situação delas. Eu não era nada. Eu era rejeitado, eu era excluído, eu era marginalizado. Mas o Deus vivo olhou para mim e disse, segue-me. Senhor Jesus. Você já ouviu isso, irmãos? Você já ouviu isso no seu coração? Eu espero que sim. Porque Jesus está falando isso para você. Segue-me. Perdão. Voltando para Davi e Abraão, nós vimos que Deus, ele recriou o universo de uma forma maravilhosa. Né? E por que fala recriou? Porque Deus era perfeito. Nós sabemos que Deus é perfeito. E ele não faria um universo, como está falando lá em Gênesis, um caos. E o próprio profeta Isaías 45, 18, ele diz isso, que Deus não criou a terra para ser um caos. Então, em Gênesis, na verdade, não é a criação, mas é a recriação. É um novo começo. E o mais incrível do versículo 2 de Gênesis capítulo 1 é o finalzinho, que fala que a terra estava sem forma e vazia, e a melhor tradução não é essa, a melhor tradução é a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas no finalzinho ele fala ali que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Senhor Jesus. E o Espírito pairando, irmãos, a situação vai mudar. Não tem como permanecer a mesma. Não tem como permanecer um caos. E ali logo Deus encheu a terra de vida. Hoje, ele está pairando. O Espírito continua pairando. Ele está de olho em todo o caos que está acontecendo aí, mas ele quer colocar vida. Vida em abundância. Ou às vezes, na nossa vida, irmãos, pode estar um caos aqui dentro. Pode até estar tudo certinho aí fora. Pode estar até certinho na vida daquele amigo que você dá uma espiadinha no Facebook ou no Instagram. Só que aqui dentro pode estar um caos. Só que o Espírito de Deus, irmãos, além de estar pairando por sobre a terra, hoje, em você que creu, ele habita dentro de você. E basta a gente invocar ou se voltar para esse Espírito e ele vai nos encher de vida novamente. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ele está dentro de nós, irmãos. Ele pode mudar isso. Na verdade, ele muda, né? Não tem como. Não tem como a luz, o caos, resistir à luz. Aonde a luz chega, o caos foge. As trevas fogem. Não tem como. Um exemplo muito fácil, né? Se você chegar aqui à noite, tá um caos aqui total, entre aspas, né? Trevas, escuro. Tá tudo escuro.
Mas a partir do momento que eu apertar aquele botão ali, aquele interruptor, não tem trevas mais, porque a luz chegou. Assim é Deus. Aonde ele chega, as trevas, vão embora. Senhor Jesus. Então, como eu disse anteriormente, Deus, ele fez essa aliança com Davi, né, do seu reino, que seria eterno, e ele cuidou de cada detalhe. Ele cuidou desde toda a recriação de Gênesis, ou da promessa que ele fez para Davi, dessa descendência, desse reino que seria eterno. Ele vem cuidando de cada detalhe. E o detalhe importantíssimo aqui na genealogia de Mateus é que tanto José como Maria são da descendência de Davi. Tá? Por quê? Para mostrar ali, para mostrar para o seu povo que realmente ele era o Messias, que ele realmente é o rei, que ele realmente iria vir para governar. Tá? E como já havia profetizado, e Deus não falha nas suas promessas, ele cumpriu. Ele separou José, ele separou Maria, e a partir dali ele pôde ser concebido de uma forma maravilhosa. Nós vimos no alimento diário que não teve participação de José. E não poderia ter mesmo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas é claro que Deus precisava de um ventre. Ele precisava de um instrumento. E a promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, começou a ser cumprida em Maria. O descendente da mulher. Por quê? Por que Deus quis usar Maria? Por que Deus quis usar uma mulher? Nós vemos em alguns outros relatos do Novo Testamento que a mulher foi seduzida. E Deus usou a mulher para envergonhar Satanás. Falou assim, da mesma forma que você enganou a mulher, dela virá o descendente. Mas ele não vai ficar no seu calcanhar não, tá? Ele vai pisar a sua cabeça. E eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre você e o descendente. Senhor Jesus. E essa aliança que Deus fez que profetizou lá em Samuel e foi vindo, o povo judeu conhecia essa aliança do rei, do filho de Davi, né, que herdaria o trono. Ela estava bem clara na cabeça dos judeus, porém, eles não viram. E esse é o motivo de muitas passagens no Novo Testamento ter o termo ali, filho de Davi. Filho de Davi. No Novo Testamento, 17 vezes esse termo é usado, filho de Davi. E nós vemos algo interessante aqui, porque crianças gritaram isso. Quando Jesus chegou, entrando em Jerusalém, eles gritaram, Hosana, Hosana, filho de Davi. Os cegos, tem um relato aqui de 2 cegos que souberam que Jesus estava vindo e começaram a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles eram cegos, não viam nada, mas sabiam que ali estava o filho de Davi, o rei prometido, o Messias, o ungido. Mas o povo judeu, os sacerdotes, os escribas, a religião, cegou. Isso é um exemplo para nós. Cegos estavam vendo, mas os religiosos não estavam vendo. Por isso, irmãos, nós precisamos estar no Espírito, na presença de Deus, clamando pela sua presença, pedindo por esse Espírito que está pairando, nos iluminar, acender a nossa consciência, para a gente ver que Deus está aqui, que Deus está falando, que o rei chegou. Tá? Cegos viram e gritaram. E a multidão tentou calar. Mas o que aconteceu? Eles gritaram mais e mais. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Invoca, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ele vai ouvir, eu sei. Senhor Jesus. Então, esse grito que essas pessoas davam, filho de Davi, é uma reafirmação da realeza de Jesus Cristo. O rei do reino dos céus é o rei que governa. O reino celestial é aquele reino que o céu governa a terra. E Deus quer isso para a nossa vida. Hoje, já, não é só naquele dia, quando Jesus voltar, estabelecer o seu reino, que vai durar por 1000 anos. Ele quer hoje. É hoje.
Sobre a menção de Abraão, mais uma vez nós vamos falar, é a filiação. Como que nós nos tornamos filhos de Deus? Não é por eu descender do povo judeu, mas é por eu crer, é pela fé. E como que nós podemos ser herdeiros de Deus? Da mesma forma, é por crer em Deus, por crer no Espírito que foi prometido, receber esse Espírito para dentro de mim, automaticamente eu me torno filho e herdeiro. Adão é a raça criada, mas Abraão já fala da raça chamada. Isso é maravilhoso. Mateus incluiu isso na sua genealogia para falar para nós hoje, quase 2000 anos depois, fala assim, ó, vocês são da genealogia de Cristo. Vocês estão incluídos nesse reino. Esse rei é de vocês. Daí a importância, essa forma que Mateus explica, que Lucas também explica, de como Deus separou José, de como Deus separou Maria, de como ele foi gerado pelo Espírito Santo, como Maria foi envolvida pelo poder do Altíssimo, e nela foi gerado o ente santo, é importantíssimo para a nossa fé. Por quê? Porque eu sei que ele não nasceu da vontade da carne. Ele não nasceu da vontade dos homens. Ele nasceu diretamente de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é o incriado. Ele é o eterno. Tudo isso, irmãos, é para a gente não trazer honra e louvor e glória para homens. A honra, o louvor e a glória é toda dele. É tudo por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Tudo provém dele. Tem uma passagem em Mateus capítulo 3, versículo 9, que até ali fala assim, ó, vocês estão aí falando esse monte de coisa aí, mas Deus, ele pode suscitar descendentes dessas pedras aqui. Deus é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode suscitar descendentes de onde ele quiser. Mas é claro que ele escolheu essa forma. Tanto é que no Antigo Testamento havia o sacrifício de animais. Mas isso também era uma figura, que Jesus Cristo seria o Cordeiro perfeito. Aquele Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Né? Então ele veio em forma humana para viver o que nós vivemos, entender o que nós vivemos, derramar o seu sangue no nosso lugar, como nós celebramos nessa mesa aqui agora, para pagar os nossos pecados, para nos resgatar, pagou um preço. Eu lembrei de outra passagem que está em Ezequiel, capítulo 37, que fala do vale de ossos secos. Ali havia um vale de ossos secos. A Bíblia fala até sequíssimos. Do versículo 1 até o 10. Ezequiel 37, do verso 1 até o 10. Fala ossos sequíssimos. Mas só que Deus falou, profetiza sobre esses ossos aí. E logo sobre esses ossos começaram a vir tendões, carne, músculo, mas ainda não tinha vida, por quê? Faltava o Espírito. Deus falou, profetiza que o Espírito entre nesse corpo aí. E assim foi feito, e o Espírito entrou, e ali houve vida. É essa forma. Como que eu saio para pregar o Evangelho? Eu preciso conhecer a Bíblia toda? Não, nós precisamos simplesmente apresentar esse Jesus Cristo que morreu no meu e no seu lugar e que hoje o seu Espírito está acessível e profetizar, Senhor Jesus, eu te recebo para dentro do meu Espírito como meu Senhor e Salvador. E ali vai começar a haver vida. Não vai ser apenas uma carcaça ambulante andando por aí, irmãos. Como eu era, como você era. Hoje tem vida. Então, nós vimos, né, que Deus usou essa mulher para envergonhar Satanás. E nós vimos em mensagens anteriores quem era Satanás. Ele foi um ser criado, irmãos, com muito poder. Ele foi criado um ser com muita capacidade. Só que Deus falou assim, eu vou envergonhar você. Eu vou usar uma mulher. E eu vou, através dela, gerar um descendente que vai pisar sua cabeça. E assim como Satanás iludiu a mulher, Deus também usou a mulher para acabar com ele. E nós vemos lá em Isaías uma profecia falando disso. Portanto,
o Senhor mesmo dará um sinal. Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que é o Deus conosco. O Espírito que antes pairava, agora, irmãos, está acessível para morar dentro de nós. É o Deus conosco. Deus pregou o evangelho lá em Gênesis capítulo 3 já. Falou assim, ó, eu vou levantar, a virgem vai dar à luz, vai conceber um filho. E ele será gerado pelo Altíssimo. Senhor Jesus. O próprio Deus, ele proveu para si um cordeiro. Um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se esvaziou, ele assumiu uma forma de homem, assumiu uma forma de servo, semelhante a homens, foi reconhecido em figura humana, obediente até a morte e morte de cruz. Nós vimos nos evangelhos, né, as diferentes formas que Jesus é apresentado. Mateus fala do rei, Marcos fala do servo, Lucas fala do homem e João fala do Deus, o homem Deus. E essas figuras, irmãos, são interessantíssimas. Elas mostram aspectos diferentes do mesmo Deus, mas que eles complementam a Deus. E lá em Apocalipse, nós vemos essas figuras também. Quando João viu o trono de Deus, ele viu 4 seres viventes. Um era um leão, outro era um novilho, outro era um com face de homem, e outro era uma águia que voava. Esses 4 seres viventes também têm total relação com o Deus apresentado nos evangelhos, com o Jesus, com o homem Deus apresentado. Ele veio como um rei, ele é rei, ele veio como um servo, ele veio como um homem e ele veio como Deus. 100% homem, 100% Deus. E o mais interessante lá no Apocalipse 4 é que essa águia, ela está voando. Por quê? Isso é um retrato para nós, irmãos, para mostrar que nós fomos transferidos dessa esfera terrena para uma esfera celestial. No Espírito, na presença do Deus vivo e verdadeiro, nós estamos acima do caos, acima dos problemas. Deus deseja que a gente ande dessa forma. Como fala lá em Hebreus, né? Hebreus 1, verso de 1 a 4, Deus falou em outra época, em outro tempo, de muitas formas e de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, que depois de ter feito a purificação de nossos pecados, se tornando tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles, está sentado à direita da majestade nas alturas. Esse é o nosso Deus. Ele é totalmente superior a tudo. O seu nome é muito e muito mais superior. É o nome que está acima de todo nome. Esse nome é o que nós devemos invocar. Esse nome é o que nós devemos anunciar. O rei chegou, o Messias chegou. Quem é? É o Senhor Jesus. Jesus é Deus. Ele é o incriado. Ele é antes de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Assim, como em Abraão, que creu, e isso lhe foi entregue, né? Ele foi imputado para a justiça, sem obras, sem religião, sem ordenanças. Assim nós também, pela fé em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o tabernáculo de Deus com os homens, recebemos a vida eterna, a vida que é incriada, o sopro de Deus dentro de nós. É simples assim, tá? Porém, nós sabemos que não é tão simples, foi pago um alto preço, mas para a gente proclamar o evangelho, para a gente retirar pessoas do caos, para a gente proclamar esse amor que Jesus proclamou para Mateus e depois Mateus saiu proclamando a céu aberto para quem quisesse ouvir, é simples, tá? Jesus é Deus. Ele quer morar em nós, ele quer nos salvar, nos libertar de todo o peso, de todo o pecado e nos dar a vida eterna. Isso está acessível para cada um de nós, mas o tempo é hoje. E isso é maravilhoso, porque mostra que Deus, ele é inclusivo.
E como diz a palavra, ele deseja que todos sejam salvos. Quando fala todos, não vai deixar ninguém de fora. Ele não deseja deixar ninguém de fora. Porém, assim como ele usou Maria, chamou Maria, qual foi a resposta? Maria, que não tinha nenhum problema auditivo, ela disse, cadê o irmão Paulo? Cumpra-se em mim conforme o teu querer. A tua serva está aqui. Deus está falando hoje. Vamos anunciar. Vamos anunciar que o rei chegou. Senhor Jesus. Ele é inclusivo. Basta crer. Deus é simples, mas nós complicamos Deus. Nós, às vezes, chegamos com uma lista, né? Precisa disso, 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 disso. Irmão, como é que Deus chamou Mateus? Ó, peraí, você é publicano, para aí o que você está fazendo, vai lá para a sinagoga, oferece um sacrifício lá, vai no Jordão, se lava, mergulha 7 vezes. Não teve isso. Jesus olhou para ele e falou, segue-me. Agora quem vai fazer a obra é ele. É que nem o irmão Daniel falou ontem. O que eu tenho para apresentar? Falou, Senhor, o povo está passando fome aí. Falou, vai lá, dá de comer. Vamos ver o que vocês podem fazer aí. Só olhar a multidão aí, milhares. Como é que eu vou dar de comer? Não tenho nada. Mas quando eu levo para o Senhor e ele apresenta para o Pai, oh Jesus, aí acabou, irmão. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Então, a mensagem, não sei nem o horário aí, tá dentro, beleza. A mensagem principal é essas, irmão. É o amor, o resgate, o rei. Ele está dentro de nós, ele tá querendo governar a nossa vida. Ele está querendo tirar toda a nossa deficiência auditiva. Ele está querendo resposta da nossa parte para que o cumprimento da sua vontade seja feito aqui na terra. Mas para isso nós precisamos sair dessa esfera. Nós precisamos ser como essa águia de Apocalipse. Né? Que a gente até falou em mensagens anteriores. Que esforço que a águia faz? Ela trabalha no descanso. Ela trabalha nas correntes de ar ascendentes. Ela está ali, ó, descansando. Nós somos essa águia hoje, irmão. Porque o Senhor Jesus, ele já fez tudo. Ele disse, está consumado. Nós temos a genética divina. Nós somos lá do alto. Para de rastejar. Estou falando para mim, tá? Gessé, para de rastejar. Voa. Senhor Jesus. O rei chegou. Esse é o anúncio, irmãos. Ainda dá tempo. O rei chegou. Vamos anunciar. Ele quer reinar em nossas vidas, trazer o seu reino aqui na terra. E a boa notícia é que nós não podemos guardar isso só para nós. É que o rei chegou. Porque nós ouvimos, nós cremos. Porque nós cremos, nós falamos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Se der tempo, tá? Vou deixar o pessoal da equipe de louvor aí. Vamos deixar um espaço aqui agora para os irmãos compartilharem o que ganharam do alimento diário. Se der tempo, eu vou pedir esse hino que os irmãos cantaram aqui agora, né? Se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confia. Confia e vai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua obra, pelo teu olhar, pelo teu falar, que um dia chegou até mim, Senhor. Senhor Jesus, eu quero proclamar o teu nome, proclamar aos 4 ventos, Senhor, que o rei chegou, que o rei está sobre mim agora e que quer alcançar todas as pessoas. Senhor, que possamos ser instrumentos úteis nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém.